Fala galera, e aí, beleza? Um forte abraço, mais uma vez muito obrigado a você que retorna ao meu canal. Você chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre o Flamengo, falando aqui diretamente do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, centro de treinamento Jorge Elal, onde o técnico Jorge Jesus comandou o último treinamento antes da partida diante do Madureira, jogo decisivo pela última rodada da primeira fase da Taça Guanabara. Lembrando que o Flamengo precisa vencer o adversário para não depender de qualquer outro resultado para garantir uma das vagas para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca. Basta aí uma vitória simples por 1-0 e o Flamengo já garante a vaga, mesmo perdendo. Ainda assim, o Flamengo poderia garantir a vaga desde que o Botafogo não vença, né? Desde que o Botafogo perca o clássico para o Fluminense. Quem conversou mais cedo com a imprensa aqui no Ninho do Urubu, na sala de imprensa Vitorino Sherman, foi o Bruno Henrique, atacante, ele que falou pela primeira vez em coletiva de imprensa após a renovação de seu contrato. O contrato anterior terminaria em 31 de dezembro do ano que vem e a diretoria, aí num trabalho de negociação com o staff do atleta, com os representantes do atleta, conseguiu prorrogar este período por mais 2 anos. Ou seja, agora o jogador está vinculado ao Flamengo até dezembro de 2023. Em contrapartida, Bruno Henrique recebeu um aumento substancial de salário. Hoje ele recebe mais de R$1 milhão e ainda o jogador terá uma multa rescisória mais elevada com relação a esta circunstância. Justamente por conta disso, né, o Flamengo fica mais respaldado para a sua permanência. E ele fala a respeito do que o motivou a permanecer no Flamengo por um período mais prolongado, ele que foi um dos principais destaques e eleito por vários veículos de imprensa o craque do Flamengo na temporada de 2019. Olha, por tudo que aconteceu comigo, né, no 2019, não só comigo, com todos os jogadores. Então, recebi propostas para poder sair, propostas melhores do que ficar, e eu conversei com a minha família e a gente optou ficar. A gente está super à vontade aqui no Rio, no Flamengo, uma estrutura enorme, como eu falei. Muitos clubes europeus não têm a estrutura que o Flamengo tem, e estando no seu país, jogando onde é que você se sente bem, à vontade, pesou mais a vontade de ficar. Então agradeço ao Flamengo por tudo que fez por mim, pela minha família, pelas negociações, né, que aconteceu super tranquila, super bem. Então o meu desejo falou mais alto de ficar, de ter novos desafios, né, pela frente, de encarar com naturalidade, e esse foi a minha vontade. Bruno Henrique também falou a respeito da situação que envolve este sábado, já que completa-se 1 ano da tragédia do Ninho do Urubu. Muito consternado, ele lembrou da tragédia e o Flamengo que vai fazer diversos atos para homenagear as 10 vítimas e também os sobreviventes daquele incêndio que acabou marcando a história rubro-negra. E a gente sabe que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor que vai ser carregada para sempre por nós, pelo Flamengo, por todos os familiares, é entrando em campo e vencendo. Só assim a gente consegue amenizar um pouco, né, essa dor que vai existir pro resto da vida. E creio eu que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com essa situação fora de campo, dar o suporte para a gente poder entrar em campo e dar o nosso melhor e vencer. Que só assim a gente vai conseguir, né, amenizar um pouco
essa dor e essa tragédia que a gente carregou no ano passado. Lembrando que, como forma de homenagear as 10 vítimas do incêndio, cada jogador de linha entrará com o nome de um dos garotos mortos na tragédia do Ninho do Urubu em 8 de fevereiro do ano passado. Também homenagens estão sendo combinadas entre a diretoria e as torcidas organizadas. Nada muito espalhafatoso, apenas uma homenagem discreta, até em respeito às famílias das vítimas e também dos sobreviventes. Com relação a esta circunstância, a diretoria do Flamengo está tendo muito cuidado para poder lidar com a situação. E agora falando a respeito de ainda movimentações de mercado. Flamengo que já está com um grupo fechado, de qualquer forma, existe sim uma preocupação no que se refere à manutenção do elenco. Tem o interesse do Atlético Mineiro pelo goleiro César, de 28 anos, o clube que perdeu o goleiro Cleiton, que foi negociado ao Red Bull Bragantino e quer repor o setor, já que Vitor já se encontra em uma idade avançada e a tendência é de que esteja no fim da carreira. Ou seja, o Atlético já busca um substituto para, num longo prazo, vir a ser titular do Galo. E César é visto como esse jogador em potencial. Hoje, o atleta é o substituto imediato de Diego Alves no Flamengo. Na temporada passada, ele disputou 12 partidas como titular. Foi inclusive importante, todo mundo lembra, no empate em 0-0 com o Peñarol, no encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores da América, ele foi o goleiro titular, o jogador que foi revelado na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011. Naquela circunstância, o Flamengo terminou como campeão da competição e César foi apontado como um dos destaques. Talento promissor, o jogador permaneceu do Flamengo ainda algumas temporadas depois, chegou a ter a oportunidade de ser titular durante uma sequência, mas acabou muito criticado naquela situação em que ele substituiu então o goleiro titular Paulo Vitor e retornou à reserva. Posteriormente, o atleta foi emprestado para ganhar rodagem, mas retornou ao Flamengo em um momento crucial, onde o Flamengo havia feito um investimento para trazer o Diego Alves, só que o jogador se machucou na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana e César foi o goleiro na partida de volta contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. E o jogador foi um dos grandes destaques da classificação, ao fechar o gol, inclusive, defender um pênalti na vitória rubro-negra, jogando em solo estrangeiro. Mas o Flamengo acabou perdendo o título para o Independiente naquela circunstância. Mesmo assim, por conta desta excelente passagem no final da temporada de 2017, a diretoria do Flamengo, então chefiada por Eduardo Bandeira de Melo, renovou o contrato do jogador em maio de 2018 até 30 de março de 2022. Como ainda tem mais de 2 anos de contrato, a diretoria do Flamengo não tem pressa em negociar o atleta, não há desespero em negociar o jogador, inclusive vem o jogador como uma boa opção para a composição de elenco, mas é claro, se houver uma proposta vantajosa por parte do Atlético Mineiro, o Flamengo vai avaliar e, se for o caso, haverá negócio. Já houve conversas informais entre as duas diretorias e o Galo já sabe exatamente quanto o Flamengo gostaria de receber em termos de proposta e já está preparando, inclusive já está formalizando uma proposta para encaminhar à Gávea. Com relação ao César, os representantes do atleta já estiveram em Belo Horizonte conversando com os dirigentes do Atlético Mineiro e fechando questões como período de contrato, salário. A ideia do Atlético Mineiro seria contratar o atleta por empréstimo até o fim do ano com um valor fixado para aquisição de seus direitos econômicos. Mas a diretoria do Flamengo, para negociar o atleta, só se interessa em negociá-lo já em definitivo. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Lembrando que o lateral Guga, jogador que tem contrato até dezembro de 2023 com o clube mineiro, interessa ao Flamengo, que ainda busca, mesmo sem pressa, um jogador para a composição do elenco que exerça a função de lateral direito. Vários atletas já foram sondados no mercado e o próprio Guga chegou a ter seu nome ventilado ainda no ano passado, ele que participou do Jogo das Estrelas, comandado pelo Galinho Zico. Então, é um jogador que pode entrar nesta composição caso realmente haja uma negociação e seja concretizada a transferência
do goleiro César para a equipe do Atlético Mineiro. Agradeço enormemente você ter assistido o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo passando aqui na sua tela. E não vai embora não, tá? Porque após esse vídeo tem muita coisa para você conferir aqui no canal. Além dessa playlist aqui, tudo sobre o Flamengo, falando aqui diretamente de Vargem Grande, você também pode curtir o Comentário Sem Freio, os gols que eu narro, agora pela Onda Mix FM. Conto com a sua audiência, hein? Neste sábado tem Flamengo e Madureira diretamente do Maracanã. Tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo, tem o pós-jogo, com os meus comentários a respeito das atuações do Rubro Negro agora na temporada de 2020. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me rever em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!